Eu tô sendo muito atacada desde que eu cheguei aqui em Cuba por pessoas que estão preocupadas com a situação dos cubanos que vivem aqui. E por isso, agora, a gente tá lançando a campanha Vem Pra Cuba. Eu juro que esse é o vídeo mais difícil que eu já gravei desde que eu cheguei no Brasil sobre alguém. E eu não sei como tá sendo pros outros cubanos que estão tendo que assistir esse tipo de vídeo, mas pra mim tá sendo muito enjoativo. A sensação de ver isso é muito enjoativa pra alguém que é de Cuba. Eu acredito que pros outros cubanos que estão tendo que assistir isso seja a mesma sensação. Só xingando Cuba na internet e piorando aquela imagem ruim que as pessoas já têm do país. As pessoas que estão falando mal de Cuba, como você mesma diz, são cubanos. Cubanos que estão expondo a verdade. Cubanos que estão expondo o que eles passaram lá. E essas pessoas você não dá voz nem ouvidos. Você simplesmente querem que passem por cima de todos os cubanos que estão falando qualquer coisa da sua ilha querida, enquanto a gente está falando dos nossos problemas. Enquanto isso, você levanta uma campanha colorida dizendo vai pra Cuba. E aí ela resume tudo. As pessoas estão falando mal de Cuba, quando na verdade quem está falando somos nós cubanos. Nós cubanos que temos direito de falar do nosso próprio país, estamos falando mal porque a gente está vivendo uma situação de calamidade. Mas passa por cima disso, passa por cima de todo mundo que estiver falando da realidade de Cuba e venha curtir as férias aqui. É basicamente isso que ela está dizendo. A questão é, esse vai pra Cuba não se aplica aos cubanos. Esse vai pra Cuba só se aplica a você, estrangeira turista, que tem dinheiro em dólar para ir lá passar as férias. Enquanto isso, milhares de cubanos não têm o direito de voltar para o próprio país porque o governo não deixa, porque um dia eles escolheram morar em outro lugar. Enquanto isso, meu irmão, por exemplo, que está morando fora de Cuba, não tem direito de voltar, porque ele é imigrante. Enquanto isso, tem pais que ficaram longe das filhas ou dos filhos por mais de 20 anos porque o governo cubano não deixou eles voltarem para Cuba. O vai para Cuba não se aplica para as famílias que estão separadas há mais de 2, 3 décadas. O vai para Cuba não se aplica aos milhares de cubanos que perderam o direito legal de serem cubanos e de voltarem para o próprio país, porque eles decidiram morar em outro lugar. Essa campanha colorida de vai para Cuba não se aplica aos cubanos que estão em Cuba e que trabalham e que não têm o dinheiro suficiente para ir conhecer outro país, como por exemplo o Brasil. Venham para o Brasil. Eu não posso dizer isso para os cubanos que estão em Cuba, porque como que eles vão vir para o Brasil? Minha mãe não pode vir para o Brasil. Não é por falta dela não trabalhar, não é por falta de ter dinheiro. É porque do mesmo jeito que você ficou talvez 20 minutinhos numa fila no cartório para autenticar seus documentos para você poder viajar para Cuba, minha mãe ficou 6 meses esperando a identidade dela ser autenticada. A certidão de casamento dela ser autenticada para poder vir para o Brasil. No final, os documentos que a gente fez no Brasil, que custaram caríssimos, venceram. Porque a sua campanha de vai para Cuba não se aplica quando se trata de cubanos virem para o Brasil. A sua campanha de vai para Cuba para passear no carro rosa da Barbie, que anda pela cidade da Havana Vieja, nos lugares mais coloridinhos e tirando fotos com os cubanos como se fôssemos algum tipo de atração no zoológico. Mas você está certa. Vocês podem ir para Cuba, sim. Vocês podem ir para praias paradisíacas, como você mesma disse. Você pode apoiar pequenos negócios, claro. Você tem dólares. Você vai para Cuba em dólares. Mas você não sabe o que é estar em Cuba e não ter dinheiro nem para comprar um legume. Pode comprar alimentos frescos. Quando você fala de ir para Cuba e comprar alimentos frescos, muitos cubanos estão passando fome porque eles não têm dolaritos como você tem para comprar alimentos frescos. Mas mesmo assim eu sinto pena da mulher loira que está sendo atacada porque tem dólares para ir em Cuba, tá? Vou deixar isso aqui claro. A sua ida em Cuba não está ajudando em nada. Você está se hospedando na casa de um cubano, juro? Um cubano que só pode alugar você porque o governo autorizou. E sabe por que o governo autorizou? Porque ele foi lá, colocou uma placa dizendo que aquela casa era apta para que pessoas como você ficassem, para que aquela família ganhasse em dólar. E são famílias que nunca vão falar mal do governo, porque eles têm medo de que pessoas como você falem para o governo cubano de que eles falaram mal do governo. E aí o governo vai na casa deles, tira a plaquinha de que eles podem alugar para turista e eles ficam sem a única fonte de renda que eles têm. E eu não sei nem você, mas aquela outra lá, a ruiva, que uma vez foi em Cuba e se hospedou em casa de cubano, imagina se a casa do cubano onde ela se hospedou tivesse dito para ela os problemas que o governo cubano tinha. Ela teria delatado eles, com certeza. E eles teriam perdido o trabalho deles. Não tem alimentos frescos para minha família, que não mora no centro da Havana e que não tem uma casa que aluga turistas. Não tem bem para Cuba quando se trata de mim ou de muitos cubanos que não podem voltar porque poderiam ser perseguidos pela polícia. Não tem bem para Cuba para nós, cubanos. A gente vive separados das nossas famílias. São 15% da população fora de Cuba. Que muitos deles não têm o direito legal de voltar, nem mesmo tendo dinheiro. Não tem bem para o Brasil também. Não tem bem para o Brasil para minha família, não tem bem para o Brasil para muitos cubanos que querem sair de Cuba, que querem conhecer o Brasil. Porque com certeza é fácil para você. Você tem dólar, você vai para onde você quiser.
Aproveita e leva remédios, já que você tá indo pra Cuba e tá chamando um monte de gente pra ir. Por que vocês brasileiros que concordam com esse tipo de pessoa não aproveitam e vão de fato pra Cuba e aproveitam e levam remédios para pessoas que estão precisando? Será que você levou? Então, se você está realmente preocupado com a situação de quem vive aqui, venha movimentar o turismo no país. Se eu tô realmente preocupado com o problema do país, eu vou pra Cuba. Claro que eu vou movimentar o turismo lá. Então, peraí, eu, como pessoa de Cuba, já que eu estou preocupado com o problema de Cuba, eu vou pra lá. Beleza. Então, eu vou movimentar lá o turismo como? Quando eu chegar em Cuba, eu tiver que viver como cubano, com o salário que um cubano recebe. Como que eu vou ajudar? Então, não. Os salvadores são vocês, né? Os turistas que têm dólares. É vocês que vão salvar os nossos problemas. Enquanto isso, passam por cima de tudo que a gente disse sobre o nosso próprio país. Eu não sabia que o problema era tão fácil. Era só ir pra Cuba que eu ia contribuir mais. Até eu decidir morar em Cuba, ficar com o salário cubano e ver que não conseguiria ajudar minha família na primeira semana ficando lá. Só ia dar mais trabalho, na verdade, porque eu ia ser mais uma pessoa pra ter que correr atrás do que comer. Quando for fazer uma campanha dessa, por favor, não tenha ideia estando já em Cuba. Tenha ideia antes, anuncie antes nas suas redes sociais. Quem sabe assim, muitos cubanos daqui consigam mandar de fato medicamentos e coisas que os familiares precisam para viver. Quem sabe da próxima vez que você for em Cuba, eu peço pra você comprar uma banana pra minha mãe, ou um limão pra fazer uma limonada, né? Porque fruta fresca ela não tá tendo. Mas eu sinto muito pelos ataques que você tá sofrendo por ter ido para Cuba como turista e ter que ter dólares e ter que comer frutas e ter que passear em carros antigos e ir em praias paradisíacas. Eu sinto muito mesmo, deve ser um peso muito grande que você tá carregando. Eu acho que a gente agora tem a Barbie do Vem pra Cuba. E eu acho que a gente se deveria aproveitar disso pra dizer pra cada uma das pessoas que concorda com ela de ir pra Cuba, pra levar, sei lá, uma carteira de dipirona, um antibiótico pra ajudar os doentes em Cuba que não tem remédio. Isso de que, você não gostaria que falassem mal do Brasil, é mentira. Se romantizassem o Brasil, ela seria a primeira que levantaria a bandeira de estão romantizando o meu país. E bom, esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, apesar de que eu sei que é um vídeo que, gente, não dá pra gostar. É um vídeo de que simplesmente você assiste. Se for cubano, você vai assistir com um nó na garganta. E se você for brasileiro, você vai assistir indignado. Então não é o tipo de vídeo que a gente acaba gostando, mas é o tipo de vídeo que demonstra, talvez não vai mudar o mundo, não vai mudar a realidade de Cuba, mas pelo menos fica aqui a minha reação a esse tipo de vídeo. Um beijo grande e até o próximo vídeo. Não é possível que eu não consigo gravar porque eu tô puta. Você tá sendo atacada, eu sinto muito. Muito mesmo. Até porque eu já estive nesse lugar de ser atacado por falar a verdade. Não imagino quanto que deve ser pior ser atacada por falar mentira. Não, porque às vezes eu acho que essa mulher foi pra uma outra Cuba. Mas pensando bem, ela foi sim. Ela foi pra Cuba do turista. Com certeza uma outra Cuba. Gente, não dá.